A paz do Senhor Jesus, igreja. Pode se sentar em nome de Jesus rapidinho? Irmão, se você quiser já ir colocando, por favor, Colossenses capítulo 1, versículo 14. Eu quero primeiramente agradecer ao Senhor Jesus Cristo pela oportunidade, dizer que vocês estão felizes, mas eu estou muito mais de estar aqui. Em nome do Senhor Jesus, agradecer ao pastor Juvenal, ao reverendo Wilson, que foi tudo que me ensinou de Bíblia. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Pastor Juvenal, não avisei o Senhor, quem ia pregar nessa noite ia ser eu, mas quem vai bradar nessa casa é o Senhor Jesus Cristo. E uma coisa eu tenho certeza nessa noite de hoje, que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai fazer um grande milagre na sua vida. E Vitor, por que você tem essa tanta certeza? Porque a Bíblia diz assim, e as multidões vinham até Jesus, e Jesus curava todos. Se Jesus curava todos, imagina você que está debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, pode colocar Colossenses capítulo 1, versículo 14. Porque quando o pastor Juvenal me fez o convite, eu olhei assim... pode se colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer uma oração bem breve, pastor, rapidinho, que só para o Senhor Jesus falar conosco. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, Pai, que em nome do Senhor Jesus, nessa noite de hoje, Pai, o Senhor venha falar com as pessoas que estão precisando ouvir a Tua voz, Pai. Essa pessoa que ela veio aqui, Pai, que o Senhor vá de encontro à casa dela, Pai, enquanto eu estiver pregando aqui. Essa pessoa que está aqui, Pai, mas está angustiado, Pai, está aflito, está cansado, está oprimido, Senhor Jesus, que o Senhor venha libertar a vida dela, Pai. Essa pessoa que ela está com uma incerteza no coração, que o Senhor venha manter ela firme na Tua casa, Pai, e que em nome do Senhor Jesus, a Tua glória venha se manifestar nesse lugar, em nome de Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 14, vai nos dizer assim: em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Pode passar em nome do Senhor Jesus. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Pode passar em nome do Senhor Jesus? Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Versículo 21 vai dizer assim, versículo 19 vai dizer, porque foi de agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Pode sentar em nome do Senhor Jesus Cristo dando glória? Porque quando eu recebi a oportunidade aqui, o Senhor Jesus, Ele falou muito forte comigo. Eu falei, Jesus, eu sei que eu vou pregar sobre o Senhor, mas o que eu vou falar? E Jesus falou assim, aponta para mim, literalmente assim, aponta para mim. E no versículo 15, a Bíblia vai dizer assim, é muito forte isso, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esse versículo é um dos versículos mais bonitos da Bíblia. Por quê, Vitor? Porque quem aqui não queria ver Deus? Quem não tem vontade de ver Deus face a face? Quem não tem vontade de conversar com Deus? Mas Deus, Ele nos dá o segredo que está aqui. O Senhor Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível. Mas aí você vai olhar para mim e vai falar assim, Vitor, como que Ele é a imagem do Deus invisível? Peraí, como que Ele é a imagem de uma coisa que eu não vejo? Como que Ele é a imagem de uma coisa que é invisível? Porque a palavra de Deus vai dizer o seguinte, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Mas Vitor, o que é o verbo? É a palavra. Quer olhar para Deus diretamente? Olha para a palavra que o Senhor Jesus colocou na sua vida, que você vai ver o Senhor Jesus face a face com você. E no versículo anterior ele disse, em quem temos a redenção. Redenção é o resgate e a remissão dos pecados, que é o perdão. Vitor, eu não estou entendendo. Quando a Bíblia diz redenção, é o resgate. Ninguém resgata quem não está ferido, ninguém resgata quem não está perdido. E é isso que o Senhor Jesus Cristo, Ele fez e está fazendo na sua vida. Ele veio te resgatar, Ele veio te buscar. Ele olhou para você e Ele viu que você estava necessitando de alguém que te pegasse no colo, te chamasse de meu filho e falasse para você, fica tranquilo porque eu estou contigo. Porque eu olho para Cristo. Coloca para mim, por favor, 1 João, capítulo 5, versículo 9, por favor. Porque eu olho para Cristo. E eu quero que você entenda isso também. Porque às vezes, nós estamos num cotidiano e acontece, nós não podemos negar que acontece. Calma aí. Nós não podemos negar que acontece. Nós estamos no cotidiano, numa rotina. E às vezes nós oramos por orar. Nós jejuamos por jejuar. Quando o Senhor Jesus Cristo, o objetivo da oração, pode deixar aqui, mas em Mateus 6,6 ele diz, entra no teu quarto e fala com o teu pai.
Esse é o objetivo da oração. O objetivo da oração não é simplesmente você dobrar o seu joelho e orar, mas é você conversar com o seu pai para que vocês tenham um relacionamento. Olha o que a Bíblia diz: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Como assim, Vitor? Se está todo mundo aqui, entra um ladrão e senta aqui, a polícia vem, todo mundo vai falar, esse é o ladrão, e o policial vai receber o testemunho dele. É isso que nós fazemos. A Bíblia está dizendo, se nós recebemos o testemunho dos homens, o de Deus é maior. Mas Vitor, que testemunho de Deus é esse que eu não sei? Que testemunho de Deus é esse que eu não consigo ver? Está aqui, o testemunho de Deus é esse, que testificou do seu Filho. Próximo versículo, por favor. O Deus, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, a única coisa que Ele testificou foi do seu Filho. Ele não teve testemunho de homem, Ele teve testemunho do próprio Criador. E aí continua, próximo versículo: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, em você, você tem o testemunho de Deus. Você tem o testemunho daquele que te criou. Você tem o testemunho daquele que te olhou para você e te chamou de filho. E para isso você só precisa crer. Mas a Bíblia diz, quem não crê, fez de Deus mentiroso. Está aqui. Quem a Deus não crê, fez de Deus mentiroso, porque não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. Porque a Bíblia vai nos dizer, em Hebreus capítulo 1, que Deus muitas outras vezes, falado através dos profetas, agora falou através de seu Filho. Esse é o único testemunho que você precisa ter. Você não precisa ter o testemunho dos homens, porque o homem é falho. Você não precisa ter na sua vida o testemunho de alguém para te levantar, para te glorificar. Mas se você crê no Senhor Jesus, você tem um testemunho de Deus em você. Porque quando você crê em Cristo, a Bíblia diz, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É muito lindo isso. A Bíblia diz aqui, passa para o próximo versículo, por favor, em nome do Senhor Jesus. Você tem um testemunho de Deus em você. E isso é muito lindo. Por quê, Vitor? Porque Deus, a única forma dele testemunhar algo é através de Cristo. E se você quer em Cristo, a Bíblia diz, não fui eu, que o testemunho de Deus está em você. É por isso que a Bíblia, que o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Agora está aqui o segredo. Por que Deus te justifica? Porque Deus te justifica no meio do trabalho, no meio da faculdade, no meio da escola. Aqui está o segredo. Porque o testemunho de Deus está em você, que é o Senhor Jesus. E quando o testemunho de Deus está em você, Deus sabe que o que você faz não é por você, mas pelo Senhor Jesus Cristo. Então não precisa ficar com medo. Quem vai se levantar, quem vai acusar, quem vai julgar? Porque se o testemunho de Deus, que é o Senhor Jesus, está em você, Deus te justificará. Porque é isso que a Bíblia diz. E aqui continuando, veja isso. E o testemunho é esse: que Deus nos deu a vida eterna. Todos aqui, quando se arrependeram e aceitaram a Jesus, deixaram de ser cidadãos terrestres para ser cidadãos celestial. Tudo isso nós sabemos. Mas às vezes, nós não sabemos o porquê e como nós temos essa vida eterna. Nós sabemos sim que o Senhor Jesus morreu numa cruz por nós, derramou o sangue. Mas, olha isso. Deus nos deu a vida eterna. E Vitor, e onde está essa vida eterna? E esta vida está em seu Filho. Deus, Ele fez uma escolha. Qual que é a escolha de Deus? Deus, Ele escolheu não salvar para nos dar a salvação em Cristo Jesus. Mas Vitor, me prova isso. Os judeus creem em Deus, mas não são salvos ainda. Mas você que crê no Senhor Jesus, você que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, todos os dias você está com Cristo e Cristo está em você. Você não tem preocupação com o dia de amanhã. Por quê, Vitor? Porque se amanhã te pegar algo, te pegar alguma enfermidade, você é cidadão do céu. E não somente isso, Jesus está cuidando de você. Jesus está cuidando da sua casa. Jesus está cuidando da sua família. Por que, Vitor, você diz isso? Porque agora que o Senhor Jesus me lembrou daquela palavra, que quando Jesus estava indo até a casa do centurião, veio um servo a ele e falou assim: não vá até minha casa, só deu uma palavra. E isso aqui eu não vou profetizar pelo Victor, porque a Bíblia diz assim: a fé de Cristo. Às vezes, a minha e a sua fé, ela é muito pouca. Às vezes, nós não conseguimos acreditar no milagre. Às vezes está faltando aquele dinheiro no final do mês e nós não conseguimos acreditar que o Senhor Jesus Cristo vai suprir. Bem, verdade é isso. Mas Deus, Ele nos dá uma solução. Quando nós estivermos sem fé, Ele fala: vai na fé de Cristo. Porque a Bíblia diz assim: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível, só foi possível só por Jesus.
Jesus falava e era curado. Jesus falava e era transformado. Jesus testemunhava e a pessoa era livre. Então tudo é possível ao que crê, Cristo. Se você crê em Jesus e se você está na fé do Senhor Jesus Cristo, não precisa ficar com medo da sua fé ser pouca, porque você só precisa colocar a fé no lugar certo. Vitor, eu não estou entendendo isso. Vou exemplificar para você entender. Imagine que você tem uma conta no banco e o dinheiro é a sua fé. Você tem duas contas, a conta A e a conta B. A conta A ela está devedora e a conta B não. Se você pegar o seu dinheiro e depositar na conta A, o que vai acontecer? Não vai ter dinheiro, porque você estava devendo, vai acabar o dinheiro. Mas se você colocar na conta B, ela vai render. Vitor, eu não estou entendendo isso. Quando você pega a sua fé e deposita qualquer outra coisa que não é o Senhor Jesus Cristo, a sua fé não rende nada, não vale nada. Mas mesmo que você tenha só um pouquinho, se você pegar a sua fé e colocar no lugar certo, que está em Senhor Jesus Cristo, ela é valiosa demais para Deus, porque é a única coisa que Ele precisa para agir. Porque eu estou pregando aqui, e tem pessoas que estão falando, tá bom, Vitor, você está pregando sobre Jesus, que é só crer. Tá bom, eu quero experimentar isso. Eu quero sentir disso. É muito fácil. Você não precisa ficar de pé. Você não precisa fazer nenhum ato mirabolante. Eu costumo dizer que o simples é o difícil é simples. Por quê, Vitor? Porque se eu chegar aqui, se eu chegar lá fora para muitas pessoas e falar assim, ô amigo, vem você da rua aqui. Ó, vai daqui até Pirapora de Bom Jesus andando. Quando você chegar lá, você vai ver Deus. Na hora o cara vai. Mas agora você fala para ele assim, meu amigo, quer ver Deus? Crê em Jesus. Ele fala, só isso? É tão fácil assim? É isso que a Bíblia diz. Jesus ele diz para Nicodemos, quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Nesse momento que eu estou pregando, creia que o Senhor Jesus Cristo, Ele está indo na sua casa. Creia que o Senhor Jesus Cristo, se você precisa de um milagre, Ele está te visitando agora. Creia que o Senhor Jesus Cristo, se tem alguém na sua família doente, se tem alguém na sua família que tem raiva, ódio, rancor de você, Ele está visitando agora. É só falar assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor está fazendo isso. Porque quando você sair desse culto aqui e chegar na sua casa, onde tinha briga vai ter paz, onde tinha tristeza vai ter amor, onde tinha choro vai ter alegria. Quando você chegar na sua casa, você vai falar, sabe esse crânio que estava internado? Sei, saiu, foi curado. Uma dor que você tem aqui, uma enfermidade agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, ela vai ser sarada agora. Por que você diz isso, Vitor? Porque o Senhor Jesus, Ele não é só milagre. O Senhor Jesus, Ele não é só cura. O Senhor Jesus é a salvação. O Senhor Jesus, olha quão forte é isso que eu vou te dizer. A Bíblia diz assim, todos nós sabemos, Ele é a verdade, o caminho e a vida. Todos nós sabemos. Mas esses dias eu estava conversando com Cristo, e eu li Lucas capítulo 14, se eu não me engano, que ele fala dos 10 leprosos, e li também João 9. E para os dois, me chamou uma coisa muito interessante. Eles vêm até Jesus para ser curado, primeiro o cego, Jesus entoa lodo nos olhos dele e diz, vai, lava-te no tanque de Siloé. Para ele ir, ele tem que passar por um caminho. E os 10 leprosos, ele disse, vai e apresenta-te ao sacerdote. E no caminho, eles foram curados. Mas Vitor, por que no caminho eles foram curados? Porque o caminho é o Senhor Jesus Cristo. O caminho para você estar bem, para você estar com a sua vida, é o Senhor Jesus Cristo. Então quando você estiver no caminho, quando você estiver andando, quando você começar a caminhar, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai te visitar. E não somente isso, não é uma visita qualquer, é uma visita para fazer morada, é uma visita para mudar o que estava perdido, é uma visita para transformar o que o homem desistiu. Porque é muito forte isso. Eu não consigo. Se você olhar, Marta e Maria mandou alguém para avisar Jesus que Lázaro estava doente. E Jesus esperou ele dormir, esperou ele morrer. Mas Vitor, por que isso? Por que ele esperou o homem morrer? Não é mais fácil curar? Eu também pensava, mas Jesus olhou para mim e falou assim, para mim não há diferença de milagre.
Não há coisa mais fácil ou mais difícil para mim. Ressuscitar ou curar, para mim é a mesma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Não importa o que está morto, que o homem matou na sua vida, o Senhor Jesus Cristo, Ele cura e Ele ressuscita, porque Ele está na sua vida. Você já ouviu a mensagem da fé, você já ouviu a pregação, você creu no Senhor Jesus Cristo, porque os discípulos creram e eles viram coisas que o olho não consegue explicar. Só que deixa eu te dizer uma coisa, não querendo falar nada dos discípulos, mas Jesus olhou para eles e disse assim: vocês creram porque viram. Bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Deixa eu te dizer, Jesus ele está olhando para você e falando assim: bem-aventurado. Deus, glória a Deus, aí voltou, glória a Deus. O Senhor Jesus ele está olhando para você e Ele está dizendo: bem-aventurado é você porque você creu sem ver. Só que quando você crê no Senhor Jesus, não é simplesmente o ato de crer, não é simplesmente o ato, tá bom, não, você começa a viver aquilo. Quantos de nós aqui já testemunhamos coisas improváveis? Ali do lado da minha mãe está o Júlio nasceu com todos os órgãos infeccionados, e Jesus curou ele. Jesus usou um rapaz para falar assim: se ele não for curado, volta aqui que eu saio da obra. Por quê, Vitor? Porque eu entendo isso. Porque se Jesus falou assim: vai e lava-te, vai no caminho, é que Jesus queria mesmo ver se nós vamos. Porque às vezes nós estamos parados e nós queremos receber um milagre parado. Nós queremos receber a bênção do Senhor Jesus parado. Mas como eu te disse, Ele está no caminho, Ele é o caminho. Coloca por favor Tessalonicenses 2:10, se eu não me engano. Filipenses 2:10. Porque é muito lindo. Eu quero mostrar para você quem é o seu Jesus. O seu Jesus não é que nem os outros que estão aí fora. O seu Jesus, Ele não pode ser colocado em uma estátua. O seu Jesus, Ele não pode ser preso dentro de uma casa e falar: fica aí parado. Filipenses 2:10. Esse é o seu Jesus. Esse é o Jesus que você tem na sua vida. Mas Jesus me trouxe aqui para você lembrar quem é o Jesus. Volta só um pouquinho o versículo, por favor. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Versículo 10, por favor. Que ele diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, no céu e debaixo da terra. Próximo versículo, por favor. Olha isso, como é lindo. Nossa, isso aqui é muito lindo. Escuta isso aqui. Senhor Jesus. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Não é para a glória dele mesmo, é para a glória do Pai. Quando você confessa o Senhor Jesus, quando você vive com Jesus, só de fazer isso, você já está glorificando o nome de Deus, você já está glorificando aquele que vive e reina para todo sempre, porque a Bíblia vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça. É por isso que Deus te ama tanto, porque Ele sabia que você ia sofrer, e Ele não deixou você sofrer sozinho. Ele te deu o próprio Cristo, o Criador. Ele te deu o Messias, para quando você chorar, Ele enxugar, para quando você cair, Ele te levantar, para quando você estiver cansado, oprimido, sobrecarregado, Ele te aliviar. Deixa eu trazer uma palavra de Deus, do Senhor Jesus, para a sua vida. Que cansaço é esse, meu filho? Que cansaço é esse, minha filha? Porque o peso que está sobre as suas costas, pode dividir com Jesus, que Ele te ajuda a carregar. O peso que está sobre você, Jesus não vai deixar te desamparar. Quando eu costumo pregar, eu rodo bastante versículo assim, porque Jesus fala assim: Vitor, eu não quero apontar para um e falar só com um, porque não é só um que tem problema, não é só um que tem dificuldade. Quando a Bíblia diz que todos vinham até Jesus e Jesus curava todos, não era só cura, mas pregação. Não era só milagre, mas transformação, arrependimento. Vitor, o que é arrependimento? Mudança de pensamento, metanoia. Tirar o pensamento do mundo e colocar em Cristo. É isso que às vezes é o mais difícil, porque a Bíblia vai dizer
que pela ofensa de um todos pagaram. Pela ofensa de um, o pecado está na sua carne. E você não pode negar isso. Se você pudesse escolher não pecar, eu sei que você não pecaria. Se você pudesse escolher não errar, eu sei, e Deus muito mais, que você não erraria. Mas afinal, qual seria a graça disso? Qual seria a graça de ser perfeito? Você não estaria aqui se você fosse perfeito. Você não oraria se você fosse perfeito. Você não buscaria se você fosse perfeito. É aí que está a graça. Literalmente a graça, que é o Senhor Jesus Cristo. É aí que está o verdadeiro amor. Porque a Bíblia vai dizer assim, a lei foi dada por Moisés. Não precisa colocar não, mas é João 1,17. Mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz por, ela está querendo dizer assim, por Ele. Se eu venho com o Damásio, eu e ele junto, ele veio por mim. Se eu não viesse, ele não viria, porque ele veio por mim. Então, o que eu estou querendo dizer para você? A graça, ela veio por Jesus, mas não somente isso. A graça é o Senhor Jesus, porque a graça é o favor imerecido de Deus. A graça é o que você não merece, mas você recebe. A graça é a salvação que está em Cristo. A graça é o perdão, é o amor que está em Cristo que você não merece. Mas Vitor, por que você está me dizendo isso? Por que você está me falando isso? Porque o Senhor Jesus está mandando olhar para cada rosto aqui, e falar bem assim, a graça é o favor imerecido que você não merece. Então fica tranquilo, que a solução está chegando na sua vida, porque a Bíblia diz, como o pastor Juvenal disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a Bíblia diz aqui em 1 João capítulo 5, que é muito lindo, eu vou ler para vocês rapidinho, não precisa colocar não. Todo aquele que crê em Cristo, que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Você é nascido de Deus só por crer em Jesus. No próximo versículo acima, no versículo 4, a Bíblia vai dizer, porque todo que é nascido de Deus, vence. 1 João 5,4, quem quiser ver. A Bíblia diz, porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. Vitor, como assim? Se você crê em Jesus, você é nascido de Deus. Quando você crê em Jesus, a Bíblia diz, quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê em Jesus. Versículo 5. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aqui está o segredo. Você não vai vencer o mundo. Isso que é muito bonito no Senhor Jesus. Por que, Vitor? Me explica isso. Porque na oração de Jesus, em João 18, Jesus ele diz assim, unifica-os, Pai, como eu e o Senhor somos um. Então quando você crê no Senhor Jesus, você está unificado com Deus. É por isso que você não cumpriu a lei, mas você recebe a salvação por Cristo, porque Ele cumpriu por você. É por isso que você é salvo, não porque você mereceu, mas porque Ele fez por você. E é justamente por isso que você já venceu o mundo, porque Ele venceu por você. Então não se preocupe, meu irmão, com o final do mês. O Senhor Jesus ele disse, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, porque se Deus veste as aves do céu, quanto mais a você. Deixa eu dizer uma coisa, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai resolver tudo o que precisa ser resolvido na sua vida. Vitor, me prova isso, vou te provar no Velho Testamento. A Bíblia diz que o salmista Davi disse assim, entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas Vitor, como assim? Eu não preciso fazer nada? Claro que precisa crer e ir no caminho com o Senhor Jesus. Não é ficar parado, é falar assim, Senhor Jesus, o caminho está escuro, mas eu estou com a luz. Olha, oh glória! Senhor Jesus, está tudo apagado, mas quando eu estou andando com o Senhor, tudo começa a ter brilho novamente. Quantos de nós já ficamos assim? Quantos de nós nos afastamos de Cristo e ficamos apagados, buscamos felicidades em coisas erradas? Mas quando nós demos a mão para o Senhor Jesus Cristo, Ele começou a nos acender de novo. É por isso que Ele disse, vós sois a luz do mundo, porque essa luz para acender, ela precisa de uma fonte de energia, e a sua fonte de energia, pastor, é o Senhor Jesus. A sua fonte, pastor, é o Senhor Jesus. A nossa fonte é o Senhor Jesus Cristo, e é uma fonte inesgotável de água viva. É por isso que Ele diz, vinde a mim, aquele que beber não terá mais sede, porque é inesgotável. Não se canse de beber da fonte que é o Senhor Jesus. Não deixe. Ele disse, eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim não terá mais fome, porque Ele disse, trabalham pela comida que perece, trabalham pela comida que acaba,
mas trabalhem por essa comida aqui que não acaba, que é o Senhor Jesus. Viva para essa comida aqui que não acaba, que é o Senhor Jesus. Por quê, Vitor? Porque quando você for dar uma resposta, quem responde por você é Jesus. Quando você for fazer algo, quem faz por você é o Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz assim: consagre ao Senhor tudo quanto for fizer, que o Senhor Jesus Ele fará para você. Irmã, irmão, quem sabe você vem nessa noite de hoje só para entrar por aquela porta. Isso não é errado. Só de você sair da sua casa, se arrumar, vir de a pé, pegar ônibus, pegar condução, vir de carro, Jesus já se agrada disso. Só que deixa eu te dizer uma coisa: nessa noite de hoje aqui, o Senhor Jesus Ele tinha um encontro marcado com você. Mas Vitor, se Ele marcou comigo, por que Ele não marcou com o meu irmão que estava em casa? Porque a bênção do Senhor Jesus é tão grande que quando você chegar em casa está repartida com o seu irmão. Porque a palavra de Deus vai dizer que Moisés tinha tanta unção que ele dividiu. Você dividirá unção com aqueles que olham para você e falam: o que você está fazendo na igreja? O que você está fazendo isso? Só que a Bíblia vai dizer que onde os apóstolos iam, não importa, tinha milagre, tinha cura, porque não é o lugar, é você. Quando você chega na sua casa com o Senhor Jesus Cristo, o brilho não está na casa, mas está em você, que é o brilho que resplandece do Senhor Jesus. É como se fosse um espelho, que você olha e não aguenta ver tanto brilho, mas é o que eu disse, você vê a Deus invisível em Cristo Jesus. Esse aqui é o seu manual para ver Deus. Esse aqui é o segredo para ver Deus face a face. Por quê, Vitor? Porque Moisés viu as costas, mas você pode ver a Deus. Porque a Bíblia diz assim, Jesus ele disse: Abraão exultou para ver o meu tempo, para me ver, e você está aqui contemplando a glória do Senhor Jesus. Você está aqui vendo o poder de Deus na sua vida. E quando eu falei assim do centurião, eu não terminei de falar, mas o centurião ele disse assim: libera só uma palavra, e sobre a sua vida, não porque eu sou o Victor, mas porque Jesus é Jesus. Eu libero uma palavra. Se tiver alguma enfermidade, alguma doença, algum vício, não na sua vida somente, mas na sua casa, em nome do Senhor Jesus agora, vai embora. Se existe tristeza, o Senhor Jesus me fala que tem pessoas aqui que não aguenta mais chorar no quarto. É aquele louvor que fala assim: vem nascendo mais um novo dia, e essa dor insiste em ficar. Já estou angustiado dessa vida, porque parece que minha vida é viver e só chorar. Porque a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas às vezes nós não vemos a alegria pela manhã, é choro em seguida de choro. Mas o Senhor Jesus me trouxe aqui nessa noite de hoje para falar assim: a alegria, ela está vindo agora. A alegria, ela chegou agora. Porque a Bíblia vai dizer assim: o Senhor é a minha força e a minha alegria. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a alegria da sua vida. O Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele quem te deixa alegre. Quando eu olho, é muito forte. 1 Coríntios, não vou falar em Romanos para vocês rapidinho. Vou aproveitar que eu estou falando de tribulação, de luta, de angústia. Vou falar aqui, Romanos 5. A Bíblia diz isso, ó, versículo 3. Não somente isso, mas também gloriamos nas tribulações. E eu gosto disso da Bíblia. Isso é muito lindo. Eu não preguei no versículo para você distante que Jesus é a redenção, é o resgate. E aqui a Bíblia está dizendo assim: e nos gloriamos nas tribulações. Aí você olha e fala para mim: Vitor, mas você está passando luta, angústia, sofrimento, e você vai glorificar a Deus na tribulação. Por quê? Porque se Ele é o resgate, ninguém chama o resgate para quem está bem. Ninguém chama o resgate para quem está em casa saudável. O resgate, ele só vem para quem está precisando do socorro. E você está precisando do socorro do Senhor Jesus na noite de hoje. Então glorifica a Deus, mesmo na tribulação, mesmo na angústia, mesmo no medo. Porque o Senhor Jesus, Ele me diz que está tirando medos aqui nessa noite de hoje, para você viver o melhor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque às vezes nós estamos com tanto medo que nós acabamos bloqueando
bloqueando o Senhor Jesus de fazer o melhor para a nossa vida. Mas nessa noite de hoje, eu vou falar para você o que o Senhor Jesus disse para Josué: sede forte e corajoso. Como assim, Vitor? É a coragem que Deus te dá. Ele está te dando coragem nessa noite de hoje, porque essa semana será a semana mais abençoada da sua história, em nome do Senhor Jesus. E não só para aqui, mas eu quero, em nome de Jesus, em Cristo, profetizar para esta casa. Muitas vidas encontrarão Jesus aqui, porque a primeira vez que eu vim aqui, eu sentei lá no fundo, o pastor Juvenal, ele chegou aqui, a primeira coisa que ele falou foi de Jesus. A primeira coisa que ele apontou foi para o Senhor Jesus. E a irmã que está ali, nós estávamos lá embaixo, e ela falou assim, agora você vai ficar aqui? Eu falei assim: irmã, eu amo o lugar onde fala do Senhor Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa, aqui Cristo está aqui, o Senhor Jesus está aqui. Então, profetizando em nome de Jesus para essa igreja, pessoas encontrarão Cristo aqui, pessoas encontrarão o Senhor Jesus Cristo aqui. E não somente isso, eu não sou um pregador de nada disso, mas Deus, Ele sabe da necessidade da casa, da obra. E pastor, em nome de Jesus, o Senhor Jesus vai suprir todas as necessidades, porque o Senhor Jesus, Ele vai abençoar a casa, vai abençoar o templo e vai abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Vamos lá, só continuando isso aqui, 2 Coríntios 9, para encerrar em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 9, mas em nós mesmos tínhamos, a Bíblia diz assim, em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Deixa eu te perguntar uma coisa, se eu chegar em você e falar assim: sabe aquele irmão que você encontrou sexta-feira? Hoje ele foi sentenciado. Sentenciado é que o decreto já está dado, que não tem como voltar atrás. Sentenciado é que vai acontecer e pronto. Só que o apóstolo Paulo, ele olha aqui e fala assim: em nós mesmos, nós já tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós. É por isso que o Senhor Jesus, Ele permite que as pessoas te sentenciem. Por quê, Vitor? Para que você não confie em você, mas no próprio Senhor Jesus, que a Bíblia diz: o Deus que ressuscita os mortos. Porque o que Deus quer que você faça é crer que se você morrer, Ele vai te ressuscitar. Se o fôlego de vida sair, Ele vai devolver de volta. É isso que Deus quer para a sua vida, que você creia que o Senhor Jesus Cristo, independente da situação, Ele está no controle. Porque a Bíblia vai dizer para nós: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Se Deus enviou para salvar, é porque estava condenado. Então a sentença de morte que o mundo colocou, o Senhor Jesus, Ele tira de você. O Senhor Jesus, Ele arranca aquilo que o homem determinou para você. E você vai ver como a mão do Senhor Jesus é poderosa na sua vida. Faltam 3 minutos. Feche seus olhos e incline a cabeça, por favor. Posso, pastor, orar? Feche seus olhos e incline a cabeça, por favor. Eu sei que tem pessoas aqui que não conseguem dormir de noite e tomam remédio. Eu sei que tem pessoas aqui que tomam remédio para dor. Eu sei que tem pessoas aqui... Eu sei que tem pessoas aqui que não conseguem dormir à noite, que tomam remédio. Sei que tem pessoas aqui que vão ter que fazer cirurgias. Eu sei disso. Sei que tem pessoas aqui que nem sabem, mas estão com doenças, que sentem dores e não sabem onde. Mas o Senhor Jesus agora, Ele vai tocar na sua vida. Se tem alguém na sua casa que está precisando disso, feche os olhos, olhe para Ele. Olhe pela fé. Se tem muita dívida, que isso é um problema muito grande, dívida. Se você não aguenta mais, pense nisso agora. Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor fez nessa noite de hoje. Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pelo teu sacrifício, Pai, porque eu sei que o Senhor me escuta.
Senhor, neste momento, vá de encontro, Pai, a vida de cada pessoa que está aqui, porque ela está crendo no Senhor. Senhor Jesus, Pai, se existem pessoas aqui que dormem tomando remédio, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, quando chegar nessa noite de hoje, ela não tome mais remédio. Pai, se existem pessoas aqui, Pai, que tem dores, Pai, que não conseguem sair, em nome do Senhor Jesus, que essa dor vai embora. Pai, se tem pessoas aqui, Pai, que tem que fazer cirurgia, Pai, que tem que remover nódulo, que tem que fazer alguma cirurgia desse tipo, em nome do Senhor Jesus, eu não sei qual foi o resultado médico, mas eu sei qual é o resultado do Senhor Jesus. Neste momento, receba um toque de unção, em nome de Jesus, seja sarado, seja curado, seja limpo, seja purificado. Você que está atolado nas dívidas, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai te ajudar, Ele vai te sarar, e em nome de Jesus, nesse momento, Jesus tocou na sua casa, na sua vida, na sua família, Ele tocou no seu trabalho, no seu emprego, Ele trocou na sua faculdade, no seu estudo. Agora, em nome de Jesus, recebe o milagre do Senhor Jesus, porque você já recebeu, porque aquela mulher disse: tão somente se eu tocar nas vestes, serei curada, e você já foi tocado pelo Senhor Jesus. Amém? Pode inclinar a cabeça de volta para cá. Nessa noite de hoje, a Bíblia diz para a gente que só há uma coisa só, que é o primeiro passo, que é crer. Somente isso. Eu te mostrei, não fui eu, foi Deus. Eu mostrei para você que o único que tem o testemunho de Deus é o Senhor Jesus. E eu não quero que ninguém olhe para a igreja. Todo mundo tem que vir até Cristo por amor. Não quero que você se sinta pressionado, mas eu só quero fazer uma pergunta: está pronto para vir ou voltar para Jesus? É só isso que eu te pergunto. Está pronto para viver o que Deus tem para você em Cristo? Está pronto para ver a sua vida mudada? Está pronto para ver a sua vida transformada? Se você está, levante sua cadeira e dê um passo à frente aqui. Não olhe para trás, venha sem medo em nome de Jesus. Não tenha medo. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer mudar a sua história hoje. É a sua linda oportunidade de estar com Cristo. Glória a Deus. É a sua oportunidade que o Senhor Jesus mude a sua história. Porque eu falo isso aqui. Eu não tenho medo. Quem quiser gravar, pode gravar. Quem tiver coragem para confessar o Senhor Jesus Cristo diante dos homens, Jesus te confessará diante do Pai Celestial. Temos uma vida aqui. Quer fazer oração para essa vida, pastor?